Então, gravando a partir de agora, boa noite, segundo período de administração FAG. Vamos para mais uma aula da disciplina Ambiente Macroeconômico. Na semana passada, a gente terminou o conceito que nós estávamos vendo lá sobre demografia, né? Começamos a falar de crescimento e desenvolvimento econômico, ficando ali nas escolas de pensamento econômicos. Deixa eu compartilhar esse meu slide aqui com vocês. Poliana pergunta, segunda que vem não vai ter aula, ou vai, prof? Que dia que é a semana que vem, Poliana? Que eu sou mais perdido nessas coisas. 7 de setembro, professor. 7 de setembro, então não vai ter aula. Feriadito. Vão ficar 15 dias sem me ver. Não fiquem tristes, não se martirizem, porque logo, logo eu estou de volta. Vamos lá, aqui. Muito bem. Crescimento e desenvolvimento econômico. Eles, até os anos 50, eram considerados sinônimos. Crescimento e desenvolvimento econômico significavam a mesma coisa. A partir dos anos, após anos 50, né, começa a haver uma distinção entre crescimento e desenvolvimento econômico. Boa noite, Eric. Por que se dá essa distinção? Porque crescimento econômico é uma variação positiva do PIB, né? Produto Interno Bruto. O desenvolvimento econômico é você considerar esse crescimento econômico chegando a toda a camada da população. Aí nós estamos falando de desenvolvimento econômico. Exemplo, né? Você pode ter aí, durante um período de tempo, crescimentos expressivos, como, por exemplo, o chamado milagre econômico do Brasil, que aconteceu na década de 70, se eu não me engano, entre 73 até 78. O PIB do Brasil cresceu assustadoramente. Quer ver? Vamos ver aqui uma... Deixa eu pegar um negócio aqui. PIB brasileiro, milagre econômico. Vamos ver se a gente tem um gráfico aqui. Olha só, o PIB brasileiro durante o milagre econômico, é isso mesmo, de 73 até 78 foi o auge, que dele já começou a cair. Então vejam que o PIB brasileiro, ele cresceu assustadoramente. Porém, o que acontece com esse crescimento? Ele foi um crescimento econômico, muito bem. Mas gerou um desenvolvimento econômico? Não necessariamente. Por quê? O que foi o milagre econômico brasileiro? O ministro da Fazenda da época, o Antônio Delfim Neto, que está vivo ainda até hoje, e é engraçado, se você vir fotos dele desse período, ele já era tão velho quanto ele é hoje, mas ele está aí ainda do mesmo jeito. Então, o Delfim Neto, ele criou um plano econômico que, na verdade, não foi um plano econômico, foi um atrativo à vinda de empresas estrangeiras para o Brasil. Então, prometeram montes de coisas para as empresas estrangeiras. Elas vieram para o Brasil, né, montadoras de automóveis, porque montadoras não, fábricas de automóveis, né, porque montadoras sempre teve aqui. E empresas de eletrodomésticos, etc., vieram um monte de multinacionais para cá.
E a atração para essas multinacionais virem era: nós vamos dar alguns benefícios fiscais, nós vamos proporcionar financiamentos baratos para vocês se instalarem, vamos dar toda a infraestrutura e vocês vão ter que gerar empregos, basicamente isso. O Brasil precisa muito de geração de empregos, então os salários que vocês vão pagar vão ser bem baixos. Então os custos de produção de vocês vão ser bem atrativos. Então essas empresas vieram, o PIB do Brasil cresceu assustadoramente, então gerou um crescimento econômico, variação percentual positiva do PIB. Porém, esse crescimento econômico ficou com esse grupo empresarial, ou esses grupos empresariais, que vieram para o Brasil. Então, esse pessoal teve um lucro estrondoso, mas este lucro e este crescimento econômico propiciado não chegou à grande parte da população. Consequentemente, não houve desenvolvimento econômico. Assim, para você ter crescimento econômico, não é necessário você ter desenvolvimento econômico. Simplesmente o PIB do país cresce, gerou crescimento econômico. Para você ter desenvolvimento econômico, obrigatoriamente você precisa ter crescimento econômico. Então não tem como gerar desenvolvimento econômico sem ter um crescimento econômico. Num país pobre, depois do país rico, o desenvolvimento econômico já está dado, então não vai ter grande diferença ter crescimento ou não ter crescimento econômico. Por que a partir dos anos 50 essa distinção começa a acontecer? E veja, né? Houve a crise de 29, né? A Grande Depressão. Os Estados Unidos ficaram muito afetados e boa parte do mundo sentiu os reflexos disso. Aí as ideias do Keynes foram utilizadas, né, para recuperar a economia americana, através do New Deal, políticas intervencionistas, etc. Que a gente já tratou disso no ano passado, no semestre passado. Muito bem. Aí não deu muito tempo para a gente refletir sobre isso, porque quando os Estados Unidos terminam basicamente a sua recuperação econômica, já entra a Segunda Guerra Mundial. E aí, conflito todo, etc. Acaba a Segunda Guerra Mundial. É feito o Tratado de Bretton Woods, onde são lá listadas as condições de reconstrução da Europa, sendo que os Estados Unidos é que vão conduzir esse processo. Aí, os teóricos desse processo, né, que normalmente eram geógrafos e economistas, né, inclusive um dos geógrafos mais reconhecidos no mundo no que diz respeito a desenvolvimento econômico e crescimento econômico é brasileiro, negro, chamado Milton Santos. Inclusive, vocês acham bastante vídeos sobre ele, de entrevistas dele no Roda Viva, etc. Cara, muito bom. Eu tenho vários livros dele aqui. E, então, esses pensadores começaram a partir do seguinte princípio, né? Se através do intervencionismo econômico, no que diz respeito à construção de infraestruturas, gerando empregos, etc., o Estado conseguiu induzir o crescimento econômico dos Estados Unidos, a recuperação econômica dos Estados Unidos, um país gigantesco. Será que não dá para usar isso não só para sair de uma crise, mas para proporcionar crescimento econômico e, na sequência, desenvolvimento econômico? Né? Tá, mas é a mesma coisa, crescimento e desenvolvimento. Não. Crescimento, e aí eles começam a pensar nesse conceito. Crescimento é o PIB crescendo.
Desenvolvimento é a população em geral do país percebendo isso. A empresa lá, sei lá, o Banco Itaú cresceu 10% em tamanho no ano passado. Beleza, isso não foi desenvolvimento. Isso foi crescimento econômico que contribuiu com o PIB do Brasil. Mas beneficiou, sim, a família do Banco Itaú. Se o Banco Itaú cresce 10% e a população brasileira tem um crescimento também, mesmo que seja proporcional, todos os habitantes do Brasil ficaram 2% mais ricos, 3% mais ricos, melhorou a capacidade de vida deles, as condições de vida deles, aí nós estamos falando em desenvolvimento econômico. Então, é a partir desse período que se descola o conceito de desenvolvimento e crescimento. Quem ia falar alguma coisa? A valorização da moeda, professor, é uma questão de desenvolvimento ou crescimento? A valorização da moeda, às vezes, não pega nenhum nem o outro. Pelo seguinte, mas aí depende da moeda que nós estamos falando. Vamos pensar no real. O real, ele se valoriza. O que isso vai representar para nós, né? O dólar vai ficar mais barato. Na verdade, o dólar está caindo de preço. Na verdade, não. É o real que está subindo de preço. Beleza. Aonde que isso vai trazer crescimento econômico? Em lugar nenhum. Vai aumentar as nossas importações, porque com o real mais forte, os preços em dólar ficam mais baratos para nós, né? A gente volta aí ao Paraguai, volta a importar coisas da China e não vai proporcionar um crescimento econômico. Eu falo no quesito poder de compra. Sim, poder de compra. Só que aí você vai aumentar o poder de compra de produtos importados, não de produtos nacionais. O poder de compra vai permanecer o mesmo, porque, veja, você tem o teu salário, que você ganha mensalmente. O dólar está a 5,60. Se amanhã o dólar cair para 4,50, o teu poder de compra, a princípio, permanece o mesmo, porque você continua ganhando o mesmo salário. Porém, no Brasil, como você tem algumas coisas que são importadas, por exemplo, matérias-primas importadas, né? Como, por exemplo, o trigo, o pão fica mais barato, aumenta o teu poder de compra. Mas é uma questão muito pequena. A gasolina cairia também, né? Mas a gente conhece bem a política dos combustíveis no Brasil, que o dólar cai, mas a gasolina não vai ter a caída proporcional a isso. Então nós teríamos algumas coisas no Brasil que ficariam mais baratas. Mas só isso. E isso aumentaria um resquíciozinho no poder de compra. Então, não tem um impacto muito grande no crescimento e muito menos no desenvolvimento econômico essa mudança de câmbio. Beleza? Mudança de patamar de valorização ou desvalorização do real. Mas pode proporcionar uma quirelinha ali, mas é pouquinha coisa. Boa noite para Marielle também. Então, muito bem. Eu não estava no slide, eu estava falando que em Bretton Woods daí estipularam como é que ia funcionar. E aí esses pensadores começam então a pensar o seguinte, tá, crescimento é o que está acontecendo nos Estados Unidos desde a implantação do New Deal. Os Estados Unidos estão crescendo, crescendo, crescendo. A população está mais rica. A população, como o Júlio falou, assim, está tendo um poder de compra maior? Não necessariamente. Então, o que a gente tinha que descolar do crescimento econômico? Crescimento econômico não é bom para o país inteiro. Crescimento econômico é bom para uma camada muito específica do país, que é a elite que vai acabar ficando com essa valorização do PIB. Que quando o PIB sobe, sei lá, 3%, 4%, é o grupo empresarial que está conduzindo esse processo de crescimento que está absorvendo isso. Não necessariamente
as demais populações. E aí esse povo começa a pensar o seguinte: se nós estabelecêssemos ganhos efetivos para as populações, melhorando a sua vida, isso proporcionaria algo além do crescimento econômico. Isso ia proporcionar mais crescimento econômico, mas ia proporcionar ainda um desenvolvimento econômico. As pessoas como um todo passariam a ganhar mais, passariam a comprar mais coisas, passariam a movimentar mais a economia. Então, no longo prazo, todos ganhariam, né? Inclusive os empresários que já ganhavam um percentual grande desse crescimento econômico, eles passariam a ganhar talvez menos por produto, mas pelo volume de produção ganhariam muito mais. E aí começa uma política nos Estados Unidos, principalmente, isso é estendida para o mundo todo, inclusive para o Brasil, até os anos 70, que é a seguinte: você criar melhores condições de trabalho, maior valorização da produção, impostos sobre grandes fortunas e sobre produção industrial. Isso faria o quê? O trabalhador, na média, ganhar mais do que ele vinha ganhando. O trabalhador, na média, ganhando mais do que ele ganhava, ele vai ter mais acesso à compra de produtos e serviços, ou seja, ele vai gastar mais na economia. Ele gastando mais na economia, mais empresários se motivarão a aumentar a produção, a fazer investimentos. E isso vai levando a um crescimento econômico amparado num desenvolvimento econômico que vai acabar potencializando ele também. Então, veja, parece duas coisas distintas: crescimento econômico de desenvolvimento econômico. Ah, professor, desenvolvimento econômico é fazer pobre ganhar bolsa aí sem precisar trabalhar. Não, não é nada a ver com isso. Desenvolvimento econômico é você conseguir fazer com que os salários médios pagos num país aumentem de patamar, em termos reais. Porque daqui a pouco nós vamos ver a questão da inflação. A inflação é um aumento contínuo no nível de preço. Então, o salário aumentou 5%, mas a inflação aumentou 8%. Então, na verdade, você perdeu 3% da sua riqueza e não aumentou, né? Então, se os salários proporcionalmente aumentam em termos reais, essas pessoas vão ter condições de comprar mais, movimentando mais a economia, e isso levando a um crescimento, que aí uma palavra que vocês já ouviram muitas vezes, mas que talvez nunca tenham ouvido de onde ela vem, como se estrutura esse conceito, que é o crescimento sustentado. Vamos pensar o seguinte, vamos fazer uma analogia não econômica para crescimento sustentado. Como é que uma floresta ela cresce de forma... Você tem uma área que foi toda desmatada. Aí você quer você quer transformar ela de novo numa área nativa. Você vai pegar espécimes de árvores nativas e vai plantar ali. E você vai plantando cada vez mais espécies e plantando, até o momento que você não precisa mais fazer isso. Porque as próprias árvores vão criando uma cobertura vegetal que vai adubando a terra, que sementes, os pássaros começam a passar por ali, vão migrando essas sementes, outros animais silvestres começam a aparecer ali, e a floresta fica autossustentada. Não precisa mais da intervenção do homem nessa floresta. Ela se vira sozinha a partir de agora. Muito bem. A economia sustentada é exatamente a mesma coisa. Porque vejam, né? Vocês como administradores, e isso é um paradigma que vocês vão ter que discutir ao longo da formação de vocês,
E neste período de pandemia é um momento interessante para a gente pensar nesse paradigma. Eu já falei várias vezes sobre isso, mas compete falar de novo. Vejam só, nos cursos de economia e de administração, quando a gente estuda custos e produção, a gente tem uma máxima que é a seguinte: a produção tem que ser a maior possível e com a eficiência máxima, e os custos precisam ser os menores possíveis. Bom, é essa a ideia que nós vamos ter, porque isso vai acabar culminando na maximização do lucro. Bom, então para que eu vou ganhar R$ 5 num produto se eu posso ganhar R$ 15 no produto? Então eu vou tentar aumentar as minhas vendas e maximizar o meu lucro através da diminuição de custos. Beleza. E isso não foi uma invenção moderna. A gente estuda isso até hoje, mas isso é uma invenção dos neoclássicos, logo depois do Adam Smith, Davi Ricardo e companhia. Muito bem. Por quê? O que esse povo estava preocupado? Em melhorar a taxa de lucro. E a taxa de lucro se melhora muitas vezes pela simples diminuição de custos. Muito bem, só que isso era uma época em que as pessoas praticamente não ficavam desempregadas. Você tinha um monte de fábricas abrindo, você tinha um crescimento econômico acontecendo e absorvendo essas populações. E isso gerou o que o Marx já antecipava, que o capital concentra a renda. Então, o capitalismo é um movimento que ele vai acabar concentrando renda. Por quê? Ao diminuir os custos ad infinito, né? Lógico, você nunca vai conseguir diminuir ad infinito, mas o ad infinito é você tentando ter cada vez o menor custo possível, você vai eliminando talvez um dos maiores custos, que é o valor da mão de obra. Cada vez você vai diminuindo salários, diminuindo salários, diminuindo salários. Quando tem muitas empresas contratando e o desemprego é muito baixo, ótimo, né? Você vai diminuindo salário, a pessoa não está feliz, sai de uma empresa, vai para outra, e a economia está crescendo, porém está havendo a concentração de renda. Ok, o capitalismo ele continua crescendo não de forma sustentável. Ele continua crescendo porque o mercado está favorável a ele crescer. Vou fazer um paralelo aqui. Governo Dilma, principalmente, o primeiro governo Dilma. O Brasil estava crescendo muito. Mas ele estava crescendo muito porque a economia brasileira era uma economia pujante, uma economia que estava se desenvolvendo, etc. Não. Não havia um crescimento sustentável. O crescimento ocorreu, inclusive no período Lula. O crescimento ocorreu de uma forma bastante grande por conta de um cenário internacional favorável, em que o Brasil era um grande exportador, e é ainda, de commodities, né, de matérias-primas, e a cotação das commodities no mercado internacional estava altíssima. Então o Brasil estava tranquilo. Prova de que isso não é um crescimento sustentável. Tivemos a crise de 2008 e depois as repercussões delas. O mercado de commodities começou a perder preço, né? Os preços das commodities começaram a cair, culminando com o menor preço do petróleo, do barril de petróleo em 60, 70 anos. O que aconteceu com a economia brasileira? Foi para o saco. Por quê? Nossa, mas a gente estava tão bem. A The Economist botou o Cristo Redentor subindo num foguete, e daí uns dias o Cristo Redentor estava caindo com o foguete de volta. Por quê? Porque não há uma sustentabilidade econômica. Você está concentrando o crescimento econômico todo nas mãos de poucas pessoas. Na nossa primeira aula deste bimestre, né, desse semestre, né, do segundo período,
Eu falei para vocês que a economia trabalha com, a macroeconomia trabalha com os grandes agregados econômicos, né? Nós vimos no primeiro período as leis da oferta e da procura. Beleza. A lei da oferta e da procura sou eu, você, cada um de vocês comprando produtos e serviços. E aí você tem o governo, que também é um comprador, mas é um comprador que compra num volume monstruoso. Só que mesmo o volume monstruoso que o governo tem de compra não se equipara ao poder de compra de todos os brasileiros que estão dentro do país. Então, quem movimenta a economia são os consumidores. O governo pode movimentar muito a economia, 30%? Pode. Só que os outros 70%, quem acaba movimentando é a população, são as famílias, como nós vimos lá atrás. E aí, o que acontece com a grande crise econômica brasileira? Vamos pegar o Brasil desde a implantação do real. A implantação do real foi um marco, porque você cessou o processo inflacionário. No segundo bimestre nós vamos trabalhar isso. Mas você cessou o processo inflacionário. A renda média da população, principalmente da população mais pobre, subiu 20%, assim, num estalo. Por quê? Porque os salários aumentaram? Não. Elas deixaram de perder com a inflação. E ao deixar de perder, elas acabaram ganhando. E aumentaram seu poder de compra. Passado este período, né, começa uma onda neoliberal, né? Já no Fernando Henrique aconteceu isso, né? No governo Lula se manteve, não posso dizer que se incentivou ou se intensificou, mas se manteve mais ou menos no mesmo patamar. E com o governo Temer, ela se intensivou bastante, e com o governo Bolsonaro, pelo discurso do Paulo Guedes, ele até quer intensivar isso, mas não está conseguindo. Então, está no mesmo patamar do período Temer. Assim. Só que essa política neoliberal que foi implementada, e eu não vou aqui fazer um manifesto contra o neoliberalismo, mas mostrar o que o neoliberalismo veio trazendo com relação ao crescimento estruturado, né, um crescimento contínuo e sustentável, a média salarial durante esse período, em termos reais, ela veio caindo. Quando o FHC foi presidente, ele elevou o salário mínimo a $100. Depois o governo Lula chegou a 200 e poucos dólares. E aí foi subindo em relação ao dólar. Hoje, né, continua mais ou menos em torno de $200, um pouquinho menos, 180, 170 dólares o nosso salário mínimo. Então o salário mínimo até manteve o poder de compra. Mas se a gente pegar a renda média brasileira no período 2014, era de R$ 2.300 por brasileiro, em média salarial que eles ganhavam. Quando aprovam a reforma trabalhista, o salário real cai para 2.100, e ele veio caindo. Antes da pandemia, em 2019, se eu não me engano, era R$ 2.050 na média salarial. E o que isso mostra? Que cada vez os salários das pessoas têm menos impacto na economia, porque elas têm menos poder de compra. E como nós estávamos dizendo que quem movimenta a grande parte da economia são as famílias, ou seja, são as pessoas assalariadas ou pequenos empresários que compram produtos e serviços, esse pessoal está tendo tolhida a sua renda. Cada vez eles têm menos renda para comprar. Consequentemente, cada vez as lojas vendem menos. Consequentemente, menos investimentos são feitos nessas lojas.
consequentemente, não há geração de emprego. Consequentemente, os salários médios tendem a cair ainda mais, porque não tem emprego. E o último, consequentemente, não teremos um crescimento sustentável. Quem que está crescendo? Se a gente for ver em 2019, o pequenino crescimento que nós tivemos, de 2018 até 2019, foi impulsionado pela agricultura, que não gera emprego, consequentemente não gera um crescimento sustentável. Foi gerado pelo setor de serviços de internet, serviços online, bancos, fintechs, etc., que também não geram emprego, consequentemente não geram renda. E aí, o que isso faz? Concentra capital, não distribui. E o crescimento econômico sustentável vem através de distribuição de renda. De novo, eu não estou falando aqui de comunismo, eu estou falando de países como temos na Europa: Suécia, Suíça, Dinamarca, Noruega, Portugal, Alemanha, França, Inglaterra. Todos esses países têm uma política de distribuição de renda, não para tirar pessoas da linha da miséria extrema, como é o caso do Bolsa Família, mas políticas de transferência de renda para manter a renda média das pessoas do país alta o suficiente para que elas possam comprar produtos, para que elas possam movimentar a economia. Então, isso é o crescimento sustentável. Você só terá desenvolvimento econômico contínuo se você tiver um crescimento sustentado. Porque senão nós vamos ter, a gente pode falar, mesmo eu não sendo um partidário do Fernando Henrique Cardoso, eu posso falar que o Brasil teve um desenvolvimento econômico pós-implantação do real, e os primeiros anos do governo FHC. Isso é comprovado. E não foi porque as pessoas começaram a ganhar mais, mas por elas deixarem de perder com a inflação, tiveram mais renda para poder consumir. Consequentemente, houve um desenvolvimento econômico, mas ele logo acabou porque não era um desenvolvimento sustentável. Quando o Lula ele pega o Bolsa Escola do Fernando Henrique e amplia, você tem uma política de distribuição de renda para os miseráveis, né? Porque, me desculpe aí quem reclama do Bolsa Família, uma família ganhar R$170 por filho em idade escolar e com um limite, né? 170, se não me engano, são 70 e poucos reais, né? Daí, juntando os filhos, dá R$170. Isso não faz cócega para você. Você não vai no mercado, você não consegue R$170 trazer muita coisa. Porém, como essas pessoas estavam abaixo da linha da pobreza, isso gerou um crescimento econômico e um desenvolvimento econômico para aquele grupo. Então, não posso dizer que o Brasil vislumbrou um processo de desenvolvimento econômico, porque isso melhorou a capacidade de pagamento de uma parcela relativamente importante da população, né? Uns 20%, 30% da população, mas não se estendeu a todas as faixas. Coisa que agora, né, o que o Bolsonaro está fazendo com a solicitação do Congresso Nacional, né, que o Paulo Guedes queria dar R$200 para as pessoas e o Congresso bateu o pé que eram 600. O que aconteceu com a popularidade do Bolsonaro? Ela foi lá para a estratosfera, porque tem pessoas, principalmente no Nordeste, que nunca viram R$600 na vida deles. Quando tudo ia bem, a renda da família era R$300, R$400. Agora você tem R$600, em muitos casos R$1.200. Né? Quando você tem mães, chefes de família, que você dobra, o que aconteceu com a popularidade dele? Foi lá na estratosfera. Isso vai gerar um desenvolvimento econômico? Não. Porque está atingindo a uma parcela importante que tem poder de compra, e aí vocês já veem os resultados que estão sendo divulgados este mês,
que são relativos aí a junho, julho, principalmente maio e junho, vocês veem que a economia apresentou uma melhora, apresentou um crescimento econômico. Por quê? Por causa dos R$ 600. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês com toda essa história? Ah, que tem que dar auxílio de R$ 600 para todo mundo. Não, porque isso não vai gerar um crescimento sustentado. O que gera um crescimento sustentado é você aumentar gradativamente a média salarial paga pelo Brasil, e o governo ele pode fazer isso através de um monte de fatores, entre eles o mais importante, o mais eficiente aí, política fiscal. Diminuir a carga tributária de empresas e pessoas faz com que elas tenham mais dinheiro para gastar, né? O brasileiro tem uma carga salarial média em torno de 30%. Você baixa isso para 15%, as pessoas automaticamente ficam 15% mais ricas. Ah, mas daí o governo vai viver do quê? Efeito borboleta. Quando você diminui essa carga tributária, o que as pessoas vão fazer? Elas vão começar a poupar 15% do salário delas? Talvez os caras que ganhem acima de 50 mil por mês, eles façam isso, eles aumentem a poupança que eles já fazem. Agora, as pessoas que ganham um salário e meio, 2 salários, elas vão pegar estes 15% a mais, que agora sobram no salário dela, e elas vão gastar, elas vão consumir. Isso vai fazer com que as lojas vendam mais. Isso vai fazer com que as empresas contratem. Isso vai fazer com que as lojas se expandam. E, por consequência, que aumente a arrecadação do governo. Então, o governo perde numa parte e aumenta na outra. Vamos voltar, vamos tirar um pouco o foco do Brasil e vamos voltar lá nos anos 50. Alguns pensadores começaram a perceber isso. E alguns políticos, presidentes da República e etc., começaram, você vê, a Europa, né, por causa da Segunda Guerra Mundial, ela estava destroçada. Então, nós precisamos reconstruir a Europa, e os Estados Unidos e a Rússia, né, tocaram esse processo. A Rússia nos países que viraram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, e os Estados Unidos nos outros países aí que não viraram comunistas. Vamos deixar esses países comunistas de lado agora, mas vamos falar dos capitalistas. A Europa como um todo, o que aconteceu com ela e, consequentemente, com os Estados Unidos que estavam tocando esse processo? A taxa de lucro das empresas começou a diminuir gradativamente. Os governos começaram a taxar grandes fortunas para poder ter caixa para fazer investimentos. Os governos deram condições aos sindicatos e incentivaram os sindicatos a exigirem melhores condições de trabalho e melhores salários. A média salarial na Europa e nos Estados Unidos subiu. A partir dos anos 50, a taxa de lucratividade proporcional das empresas caiu nesse período, mas o volume de recursos arrecadados por essas empresas aumentou absurdamente. O que aconteceu com isso? O maior e o mais longo período de crescimento econômico visto na história mundial. São os anos de ouro do capitalismo. Final da Segunda Guerra Mundial até os anos 80. Por quê? Crescimento sustentado. As pessoas ganhando bem. As pessoas compram. As pessoas comprando, os empresários estão felizes. Os empresários contratam. Os empresários fazem investimentos. Os empresários pagam mais impostos. O governo fica feliz que está recebendo esses impostos. E tudo funciona muito bem. Isso é crescimento sustentado que, no longo prazo, gera desenvolvimento econômico.
porque aí as pessoas elas estão crescendo em termos salariais. Elas estão crescendo em poder de compra. Você pega aqueles países que eu falei agora há pouco, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Suíça, Suécia, etc. Agora eles estão tendo um revés nesse processo pelo seguinte, além de um envelhecimento da população, como já discutimos nas duas últimas aulas, né, esse pessoal já atingiu um nível salarial, um nível de renda, um patamar de status social, eles não têm mais muitas ambições na vida, né? Imaginem vocês, né? Eu e vocês. Tem um monte de coisa que a gente tem vontade de comprar, de fazer, etc., mas não teve dinheiro para fazer isso aí. Então você vai, trabalha, conquista e vai, melhora e compra, e compra, e compra, etc. Chega num ponto em que você e os teus amigos, os teus parentes, as pessoas que você conhece, todos estão num patamar que basicamente você conseguiu consumir tudo o que é normal se consumir. Ah, o meu sonho é comprar um MiG-23, um jato da Segunda Guerra Mundial. Não, o cara é um psicopata, né? Então aí já é um outro patamar. Eu estou falando de desejos normais. Ah, eu queria viajar para a Europa, já fui. Ah, eu queria conhecer a Austrália, já fui. Ah, eu queria comprar um carro zero top, já tenho. Eu queria morar numa casa boa, já moro. Eu queria poder viajar 2 vezes por ano para lugares, já faço isso. Ou seja, as pessoas atingiram um nível que elas, agora o meu salário melhorou um pouquinho, eu vou consumir mais. Não. O consumo médio diminui. E aí, o que acontece, né? Por um outro viés agora, vamos trazer pessoas, populações jovens que estão começando, que querem entrar no mercado de trabalho, que querem crescer, que querem ganhar dinheiro, que querem consumir para que esse nosso crescimento econômico sustentado continue acontecendo. Porque senão você estabiliza, para e até decresce, né? Porque as pessoas param de consumir, começa a sobrar muito dinheiro e elas vão fazendo poupança. Uma coisa interessante sobre o Japão, isso historicamente. Os japoneses, eles têm um medo muito grande de uma catástrofe, né, e eles sabem que isso acontece, né, porque eles são muito suscetíveis a terremotos, a maremotos, a furacões. Eles já participaram de guerras, já enfrentaram fome e etc. Então, o japonês ele é muito reservado em termos de dinheiro. Ele gosta de poupar muito. Então, o que acontece? O consumo médio no Japão é muito pequeno. A poupança, em compensação, é gigantesca. O Brasil precisaria ter uma poupança gigantesca, o que faria com que os juros bancários baixassem. O Japão tem uma poupança absurdamente alta. Os juros no Japão são negativos. Ninguém pega dinheiro emprestado. Banco no Japão quebra. Assim, banco que depende de ficar emprestando dinheiro no cheque especial, que nem os nossos aqui, eles quebram lá porque não tem consumo. A sorte do Japão é que eles exportam praticamente a produção toda. O japonês mesmo consome muito pouco. Então, já é uma análise diferente. Agora, o Brasil, vejam, nós temos como é que é? Uma demanda reprimida da população absurdamente alta. Sempre tivemos, e nos últimos 5 anos, essa demanda reprimida acabou. Ela está aqui que está para estourar. E aí o que acontece? O governo dá os R$600, as pessoas compram. Onde é que eu quero chegar com isso? Se houver uma política de valorização salarial no Brasil, e não precisa o governo cobrar. O governo ele vai
diminuindo o salário, diminuindo impostos, para que isso se converta em poder de compra, para que isso se converta em aumento dos salários para algumas entidades que têm taxas de lucro absurdamente altas, como é o caso dos bancos, por exemplo, você começa a criar políticas que podem proporcionar um crescimento sustentado da economia. É essa a pegada. E, de novo, né, eu fiz o paralelo com a floresta, porque o processo é exatamente o mesmo. O que acontece? Ah, não, vamos deixar quieto, ninguém mexe mais com aquela área que está devastada, que daqui a pouco ela volta sozinha. Não volta, vai virar um deserto aquilo aí. Então, fizeram cagada, derrubaram as árvores todas, não vai se regenerar por conta própria. Então, nós precisamos fazer a primeira parte para que aquela floresta tenha condições de se autossustentar. A economia é exatamente a mesma coisa. Foram feitas infinitas cagadas. Os salários diminuíram ao extremo, e isso culpa do processo neoliberal. Isso aí não tem defensor possível que consiga convencer qualquer um de vocês que o neoliberalismo não prejudicou ainda mais a questão de crescimento econômico e de desenvolvimento do Brasil. Voltando lá ao Antônio Delfim Neto, né, durante o período do crescimento econômico, chamado milagre econômico brasileiro, nós crescemos a 7, 10, 12% ao ano. Beleza? Só que o que aconteceu com os salários? Se mantiveram inalterados, até diminuíram. O que isso proporcionou? Não gerou uma explosão de compras brasileira. Consequentemente, não houve desenvolvimento econômico. E este crescimento foi limitado. Porque é a tal da história, minha gente. É muito fácil você gerar crescimento econômico, né? Você pega o Minha Casa Minha Vida, do Lula, né, que depois ele diminuiu bastante de tamanho no último mandato da Dilma. Mas o Minha Casa Minha Vida, o que fez o Lula? Pegou recursos públicos da Caixa Econômica Federal, do FGTS, chegou para a população e disse o seguinte: vocês querem comprar uma casa? Quero, vai comprar uma casa. E as pessoas pegaram o dinheiro e compraram as casas. Ou seja, você pegou o dinheiro que estava parado no banco no FGTS e comprou uma casa. Deu uma explosão na venda de casas, subiu inclusive o preço das casas, movimentou horrores a indústria da construção, gerou emprego, gerou crescimento econômico. Tá, mas isso parou. Por quê? Porque começou a acabar o dinheiro da Caixa. Tiveram que diminuir os recursos do Minha Casa Minha Vida, começaram a dificultar os processos e etc. Morreu. Tá aí o desenvolvimento econômico. Não teve desenvolvimento econômico. A população teve os seus salários aumentados nesse período? Não. Quem teve foram as pessoas que lidavam com a construção civil. Engenheiros, arquitetos, mestres de obras, pedreiros, auxiliares de pedreiro. Essas pessoas tiveram crescimentos gigantescos nos seus salários. E não era porque as pessoas são boazinhas, era porque não tinha. Você estava procurando um mestre de obras, não tinha. O Lula não conseguiu criar mestre de obras com a mesma facilidade que ele criou os recursos para serem aplicados. Os salários dessas pessoas subiram, o poder de compra dessas pessoas subiu, sem sombra de dúvidas. Mas daí, a hora que acabaram os recursos lá na Caixa, começaram a escassear, começaram a diminuir esse processo, os pedreiros, mestres de obras, engenheiros começaram também a diminuir o patamar salarial, o resto da população não mexeu no patamar salarial deles, não teve continuidade nesse processo. Eu, como sou um estudioso da economia brasileira, vocês podem notar, se vocês estudarem, que os períodos de crescimento econômico brasileiro são rompantes de crescimento. Por quê? Porque o governo faz um programa de crescimento econômico, você dá um impulso inicial e depois para. E aí ele morre. E assim vai.
E é por isso que o nosso governo ele está tão endividado e há tanto tempo. Porque ele movimenta recursos para fazer um plano econômico, mas o resto das condições necessárias para que isso gere um crescimento sustentado morre. E aí é um dinheiro jogado fora. É como aí o pessoal que gosta de fazer churrasco, né? Você pega uma lenha ali, joga álcool em cima e põe fogo. Ela vai pegar, vai fazer uma brasa. Você consegue assar uma carne ali. Só que para você conseguir assar aquela carne, você vai ter que continuar alimentando aquilo ali com lenha. Experimenta ficar jogando álcool ali para ver se você vai conseguir assar alguma carne. Você só vai ficar queimando o seu álcool. Você só vai ficar desperdiçando os seus recursos e a sua carne não vai assar nunca. É o processo econômico brasileiro, em que o governo joga álcool em alguns momentos, faz uma labareda gigantesca, mas como não há todo o aparato para amealhar a população em geral, aquele álcool se apaga de uma hora para outra e a crise volta, ou então até piora. E por que eu disse que vocês, administradores, precisam pensar neste paradigma? Porque vocês vão ter que pensar o seguinte, né? Quando a empresa estiver querendo cortar custos, vocês têm que resgatar lá o Henry Ford. O Henry Ford, ele criou um nicho de mercado, ele não inventou o automóvel, mas ele inventou um nicho de mercado que eram pessoas que nunca teriam a capacidade de ter um automóvel, a partir do Henry Ford passaram a ter. Bill Gates, pessoas que nunca imaginaram que chegariam perto de um computador, começaram a chegar. E isso se deu por quê? Barateamento de preços. E, em consequência, também valorização do trabalho. Quem trabalhava na Ford no período de construção do Ford T eram os trabalhadores que tinham o maior salário na indústria automobilística de Detroit. Por quê? Porque quem era o maior público para o Henry Ford? Os próprios funcionários dele. Então o Henry Ford via, quanto mais o salário do meu trabalhador for maior, maior vai ser a capacidade dele de comprar o meu carro. Então, eu quero que ele ganhe mais. Funcionários da Microsoft ganham pouco? Não, ganham muito. Por quê? Porque eles criam ideias que fazem com que produtos fiquem mais baratos para as pessoas poderem comprar. Só que nós estamos chegando num patamar que os produtos estão ficando tão baratos, tão baratos, tão baratos, que as pessoas compram por ser muito barato. Só que estes produtos são tão baratos porque não tem mão de obra envolvida. Só que quem tem que consumir eles é a mão de obra. Consequentemente, ela não tem emprego, não consome. Não sei se vocês viram, em plena pandemia, despencou no Brasil, aumentou assustadoramente no Brasil os cancelamentos do Spotify. Por quê? Ah, mas custa só R$16 o pacote básico. Sim, mas R$16 é dinheiro para quem não tem. Então, esses R$16 começam a fazer falta. R$16 dá para comprar um saco de arroz, dá para comprar 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão. E ainda sobra para comprar uma farinhazinha, alguma coisa. Então, o que era muito barato está se tornando inútil agora. Então, nós, economistas e administradores, trabalhamos durante um longo período de tempo para deixar os produtos cada vez mais baratos, para que a população tivesse mais ânimo de consumi-los, porém a população não tem dinheiro agora e ela não consegue consumir. Então esse vai ser o paradigma para os próximos anos, aí vocês vão estar envolvidos nisso. E imagine um paradigma desse, que nós só estamos falando de crescimento econômico, como uma condição mínima necessária, que dirá um crescimento sustentável, que dirá um desenvolvimento econômico, que são complementaridades disso.
PIB, maiores economias do mundo. Estados Unidos, China em segundo lugar, Japão em terceiro, Alemanha em quarto, França em quinto, Brasil era o sexto. Isso aí está desatualizado. O Brasil hoje é o oitavo país maior do mundo. Isso aí era o ranking de 2011. Mas eu coloquei isso pelo seguinte, né? Vejam essa charge aqui. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Quando nós éramos a sexta maior economia do mundo, que todo mundo falava, meu Deus, olha, nós somos nós somos a sexta maior economia do mundo, mas por que nós temos tanto pobre? Em matéria de IDH, a gente era o 84º, porque não há um crescimento econômico sustentável. Há uma discrepância absurda entre os que detêm a maior parte da riqueza e os que não detêm praticamente nada. Vocês já viram aquele comparativo da Oxfam, que é uma organização mundial aí de combate à pobreza, que diz que 1% da população mais rica do Brasil tem acesso a 55% das posses das pessoas mais pobres do Brasil. Então, este 1% é dono de 55% da riqueza do Brasil, deixando os outros 45% nas mãos de 99% da população. Desenvolvimento econômico, alterações de composição do produto e alocação dos recursos pelos diferentes setores da economia, de forma a melhorar os indicadores de bem-estar econômico e social. Então, o desenvolvimento econômico ocorre quando indicadores de bem-estar econômico e social melhoram de patamar. Então, vamos lá falar de bem-estar social. Eu tenho uma casa para morar, a minha casa tem esgoto, tem saneamento, tem energia elétrica, hoje em dia tem acesso à internet. Que vejam, né? A internet até 2019, para nós que estamos aqui no sul do Brasil, que é considerada a Europa do Brasil, a internet era uma necessidade para nós. Mas para pessoas mais pobres, vamos pegar aí na região centro-oeste para cima, né, região nordeste, norte, centro-oeste, a internet podia ser um item de luxo, principalmente internet de alta velocidade, para muitas pessoas, até 2019. Em 2020, com a pandemia, a internet se transformou num item de necessidade básica. E vejam, para o sujeito que não é uma pessoa rica, solicitar o auxílio de R$600, ele precisa fazer isso pela internet. Ele não pode ir lá na Caixa Econômica Federal e requerer isso. Para o sujeito que estuda na escola pública, que já era em alguns locais extremamente precária, se ele não tiver internet, ele não consegue assistir aula. Ele vai perder o ano todo. Então, isso são bem-estar social. Muito bem. O bem-estar social básico é você ter o básico de estudo. Muito bem. Considerando, então, uma população em geral da Europa, eles têm tudo isso. Tem ninguém que não tem acesso à internet. E quando não tem é porque não quer mesmo. Então. Esse tempo atrás, eu não sei se vocês viram a questão do... Eu vi essa matéria, me chamou muita atenção. Eu poderia até tentar achar, mas não sei nem como procurar isso. Mas nos primeiros, lá por abril, por aí, quando começou a agravar o processo da Covid-19, na Inglaterra, os hotéis estavam fechados, né? Não podiam receber hóspedes e tal. O que a Inglaterra, o governo de Londres fez? Né? Selecionou 1 ou 2 hotéis que estariam fechados e alugou esses hotéis para acomodar moradores de rua. Então, pessoas em situação de rua foram acomodados
nesses hotéis. E aí vocês podem pensar assim, tá vendo como lá também tem morador de rua? Não é só no Brasil. Pois é. Só que veja a diferença do morador de rua, né? Muitos destes moradores de rua não quiseram ir para o hotel. Porque eles moram na rua porque eles querem morar na rua, eles querem ter liberdade, eles não querem seguir regras, eles não querem viver nos moldes da sociedade. Então veja, você está pegando um sujeito que está na rua, dormindo no chão, passando frio, e está dizendo para ele, meu amigo, venha cá, venha para um hotel que nós vamos pagar para você. E o cara fala não. Então veja que o padrão de mendigo é diferente também, né? Então, indicadores de bem-estar social. Na Europa, as pessoas têm esse básico, todo mundo tem. Então, para eu dizer que eu estou gerando um novo desenvolvimento econômico lá, eu tenho que melhorar os indicadores sociais. Não precisa, eles já estão no nível. Então, o desenvolvimento econômico lá não faz a menor questão. Tanto é que, como eu falei para vocês, está havendo um decréscimo econômico, porque as pessoas não estão mais consumindo. E bem-estar econômico é o sujeito não ter a preocupação se o dinheiro vai dar até o final do mês. Ele ter que ficar fazendo dívidas no cartão de crédito, uma depois da outra, porque o salário dele não consegue comprar o mínimo que ele precisa para sobreviver. Isso é bem-estar econômico. Quando você melhora isso no nível básico, quando você melhora esses patamares, você vai gerando desenvolvimento econômico. Como eu disse, países que já têm uma situação confortável em termos de desenvolvimento econômico não precisam melhorar. Você não escuta falar assim, houve um crescimento econômico e uma melhora nos índices de IDH da Europa, de não sei o quê. Não, por quê? Porque eles já têm índices bastante altos disso. E o IDH que nós estávamos falando, né, porque essa variável desenvolvimento econômico, ela é difícil de ser mapeada, né? Como é que eu vou chegar para vocês e vou dizer assim, melhorou a sua condição de vida econômica e social nos últimos 3 anos? Primeira pergunta que alguém pode fazer é, com base em quê? Subiu o seu salário? Até subiu, mas subiu o preço do mercado, então um matou o outro. Né? Então é difícil você mensurar isso. Você comprou mais aparelhos para sua casa, você está equipando a sua casa, você fez reformas. Não. E quando fiz, eu tive que fazer em 24 vezes no cartão de crédito, pagando juro e me ferrando para conseguir quitar isso. Então, são essas as questões que acabam impactando de você mensurar o IDH. E aí, a ONU cria, se eu não me engano, em 2001, esse indicador, Índice de Desenvolvimento Econômico, que ele vai partir de 3 indicadores que não são necessariamente fáceis de mensurar, mas dá para mensurar, pelo menos um deles é tranquilo de mensurar, para tentar entender se está melhorando a capacidade de desenvolvimento humano das pessoas de um determinado país ou não. Então, os 3 componentes do IDH são a renda, a longevidade e a educação. Renda. O seu salário, em termos reais, de um período para o outro, aumentou? Se aumentou, você teve um ganho de renda. Então, o IDH renda aumentou. Muito bem. Longevidade. Você vai aos cartórios de registro de casamentos, nascimentos e óbitos. E você vai ver no ano de 2019 qual foi a média de idade que as pessoas morreram. Foi de 72 anos. 2020, foi de 74 anos. Então, aumentou.
E esse é fácil de verificar e não tem erro. Né? Você não tem, inclusive, aquelas reclamações que algumas pessoas fazem, dizendo assim, não, porque o povo morreu foi atropelado e registraram que foi Covid. Não, aí não tem nem essa discussão. O cara morreu. Se ele morreu, pronto, não importa do que ele morreu. Mas, na média, as pessoas estão vivendo mais. Índice de longevidade. Muito bem. Então, o IDH longevidade aumentou. E, por fim, né, o IDH escolaridade. A média de anos de escola concluídos num período para o outro aumentou. Tivemos um aumento do IDH escolar, né, do IDH relativo à educação, IDH educação. Juntando esses três componentes, você tem o IDH total do país. No Brasil, nós temos um problema sério, que é o seguinte. O IDH de longevidade, aí beleza, tá tranquilo, ele é só você mapear lá e você vai ver. Só que na média nacional, você vai constatar o seguinte, o pessoal do Nordeste tem uma média, uma expectativa de vida de 50 e poucos anos, e o pessoal aqui do Sul tem uma expectativa de vida de 76, 77 anos. Então você vai acabar ficando numa média disso, porque são realidades muito diferentes. Aí por que tem essa realidade tão diferente, né? Porque do Sudeste para baixo, os estados são todos ricos. Consequentemente, a população tem mais condições de renda do que do Sudeste para cima. E é essa também discrepâncias salariais. No Brasil, o IDH renda, né, que vai ser agora, ele tem uma variação que nós vamos conhecer daqui a uns dias também. Né? Porque como você mede a inflação? Você tem no Brasil mais de 10 índices de inflação. E aí você opta pelo que você quiser, o IGPM da Fundação Getúlio Vargas, o IGP da FIPE, o IPCA do IBGE, tanto faz, você escolhe. E aí você pega a renda média brasileira de um ano para o outro e vê se ela subiu ou desceu. Ela tem descido. E, além disso, você tem que descontar a inflação de um ano para o outro. Ela vai descer um pouco mais. Dependendo do índice que você usar, que não são todos iguais, vai dar uma diferença maior ou menor. No Brasil, por exemplo, o índice oficial do governo, há muito tempo, é o IPCA. Não é à toa que o IPCA é o que dá a menor inflação sempre. Consequentemente, o reajuste do valor que se faz através do IPCA vai ter um impacto menor do que outros índices. Isso se reflete aonde? O meu salário está dizendo aqui que ele está 2% maior desse ano para o ano passado. Em compensação, o mercado em termos reais está 15% mais caro. Então, o que acontece? O meu IDH renda não aumentou, ele diminuiu. Só que você não consegue comprovar isso porque você usa o índice oficial, que é sempre muito mais baixo que o outro. Então, o IDH renda é um dos índices que você pode dar uma inflada nele. Você pode dar uma mapeada. E, por fim, né, o IDH educação, né, o IDH escolar, esse é o mais fácil de manipular. Por quê? Que desde os anos 90, você tem uma política de valorização das boas escolas públicas em que... Opa! Deixa eu ver o que aconteceu aqui com... Essa minha câmera tá... minha câmera sumiu aqui. Vamos ver se ela... não é possível encontrar a sua câmera. Eu bati na câmera aqui, mas tudo bem. Daqui a pouco a gente já faz no intervalo, eu já conserto essa câmera. No caso do Brasil, desde os anos 90, nós temos
ainda uma política de valorização das boas escolas públicas, que parte do princípio de que, se a escola é boa, o aluno não reprova, porque o aluno entendeu, né, a matéria. Então, você diminuiu ao extremo o índice de reprovação, justamente para a escola não ficar sem recursos. O índice de aprovação foi lá nas alturas, consequentemente, o IDH Educação no Brasil é uma maravilha, né? É coisa de... Nem a Noruega deve ter um IDH Educação tão bom quanto o do Brasil, que a gente sabe que é mentira isso, né? Porque nos testes aí do PISA, por exemplo, a gente perde para a Venezuela, perde para o Paraguai, perde para a Argentina, mostrando que a nossa educação não funciona muito bem. Consequentemente, vamos poder comparar essa metodologia de cálculo do Brasil, que é um país pobre, para todos os países pobres do mundo. Então, se nós temos um IDH ruim, mesmo assim, ele talvez seja um pouco pior. Só que como a gente consegue manipular a variável escolaridade e renda, ele ainda dá uma melhorada. Talvez se a gente não pudesse manipular essa variável, a gente ia estar aí em 130, em 140. Como deve acontecer também em todos os países pobres. Já quando você pega os IDHs destes países que eu vivo citando, né? Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suíça, Suécia, você vai ver que os IDHs são próximos de 1, ou seja, tudo de melhor acontece lá. As pessoas têm renda, as pessoas têm escolaridade, as pessoas duram mais, as pessoas têm poder de compra, ou seja, elas vivem melhor. E é isso que o desenvolvimento econômico busca. As teorias do desenvolvimento regional, que é um nicho do estudo da geografia econômica, é você pegar estes raciocínios que nós estávamos discutindo até agora e aplicar em regiões deprimidas, regiões que não estão crescendo economicamente. Na aula passada, nós vimos aqui, vou até resgatar aqui, frase do Celso Furtado: poucos de nós temos consciência do caráter profundamente anti-humano do subdesenvolvimento. Quando compreendermos isso, facilmente explicamos por que as massas estão tão dispostas a tudo fazer para superá-lo. Celso Furtado era um estudioso do desenvolvimento econômico, principalmente do desenvolvimento regional. Por isso, ele criou N programas de desenvolvimento para o Nordeste, visando fazer com que o Nordeste tivesse o mesmo patamar de desenvolvimento do Sul. Mas por conta dos desvios e etc., nunca acabou acontecendo. Mas essas teorias do desenvolvimento regional, elas pegam uma localidade pobre, uma localidade sem condição de crescimento sustentável, e vão fazer o seguinte, ó, o que precisa nessa localidade aqui? Precisa de emprego, primeiro, né? Porque é a base. Vocês podem olhar que a questão do desemprego, além de ser algo que inutiliza a pessoa, né? Porque você imagina você com filhos em casa, com pessoas que dependem de você, você chegar todo dia em casa sem emprego, né? Não conseguiu emprego. Isso vai incapacitando a pessoa psicologicamente, inclusive. Então, além dessa questão de empoderamento, dessa questão motivacional do sujeito que o emprego proporciona, o emprego é o responsável por fazer o crescimento ser sustentável. Um emprego que melhore a capacidade de renda de um local, né? O Delfim Neto, ele conseguiu aumentar o nível de empregos, conseguiu gerar um crescimento econômico, mas nunca essa distribuição a nível de melhoria salarial veio. Ele mesmo dizia, primeiro vamos deixar crescer o bolo para depois dividir. O bolo cresceu, mas nunca foi dividido. Período do milagre econômico que acabou por si só, né? Então, os teóricos do desenvolvimento econômico regional, eles vão pegar uma comunidade e vão dizer o seguinte, está faltando emprego, ok. Como é que nós vamos trazer emprego para cá?
Vamos trazer uma empresa, vamos trazer uma indústria. Mas o que essa empresa, essa indústria vai querer vindo para esse fim de mundo aqui? Ela não quer, mas ela é uma empresa. Ela quer vantagens. Ela quer diminuição de custos. Ela quer diminuição de impostos. Então, o que você vai fazer? Você vai trazer a empresa para cá e você vai dar incentivos fiscais para ela se manter, para ela entrar naquele processo. E ela vai ter vantagens. Só que aí é que entra a segunda parte. Essa primeira parte todo mundo fez. No PDN1, PDN2, política de substituição de importações, durante o milagre econômico, todo mundo fez essa primeira parte do projeto, que é você atrair a empresa e gerar emprego. Ok. Só que quando a empresa está vindo e gerando emprego, ela não vai pagar um salário muito alto, porque ela está começando. Muito bem. Aí entra a segunda parte. Sua empresa já está lucrativa, sua empresa já está aumentando, já está pagando seus tributos, agora nós precisamos criar uma política de valorização do emprego. Caso contrário, você vai perder todos os incentivos que você ainda tem. E aí você começa a melhorar esse processo. Vejam no Brasil, e isso não é do governo Bolsonaro, fique bem claro. É do governo Bolsonaro que ele está mantendo, que ele podia mudar. Mas não é do governo Bolsonaro. Você tem algo em torno de 220 bilhões de reais em incentivos fiscais dados a empresas. Beleza. Ah, professor, mas veja bem, a empresinha aí, a pequena empresa, a média empresa, ela precisa desses incentivos fiscais, porque senão ela não sobrevive. Essas pequenas, médias, microempresas não tem nada desse subsídio. Esses 200 e poucos bilhões é para JBS, é para empresas gigantescas, que não geram nem a contrapartida de geração de emprego, muito menos de valorização do emprego. Então veja, o dinheiro já está saindo, mas ele não está sendo aplicado para um crescimento econômico sustentável. E aí, para a gente refletir este processo, depois fazer um intervalinho, o governo, ele gasta muito dinheiro com coisas que não estão trazendo uma efetividade nenhuma. Então veja, quando um monte de gente reclamou que o governo Bolsonaro melhorou a capacidade de salarial e de aposentadoria para os militares em plena reforma da Previdência. Beleza? Tem motivo para as pessoas reclamarem. Por que um monte de gente perdeu e eles ganharam? Ah, porque teve compensação, não sei o quê. Não vamos entrar nessa seara agora. Então, tem reclamações? Tem. São justificáveis? Possivelmente são. Porém, ao melhorar a capacidade de pagamento deste grupo de pessoas, os militares, estes militares estarão tendo mais dinheiro para gastar na praça e vão gerar uma proporcionalidade na economia. Lógico, eles são muito poucos, então o impacto que isso vai ter é mínimo. Agora, se isso fosse estendido a boa parte da população, você veria um impacto maior. Neste momento, está se discutindo reforma tributária. Qual que é a reforma tributária que o Paulo Guedes quer colocar? CPF, implantação de CPMF. O que isso vai melhorar neste processo de crescimento sustentável? Zero. Né? É isso que a gente precisa pensar quando está trabalhando com essas questões de crescimento e desenvolvimento econômico. Crescimento econômico é muito fácil. Desenvolvimento econômico já requer um convencimento muito maior da sociedade e, principalmente, acaba esbarrando nos órgãos que comandam a sociedade, os órgãos decisórios da sociedade, as pessoas que mandam. Que vejam, né? Quem tem influência sobre o presidente Bolsonaro? É o pessoal que está lá na feirinha de Brasília,
que ele achou que o repórter tinha xingado a filha dele, etc. Não, esses caras, no máximo, eles tiram uma foto com ele. Quem tem influência sobre a visão econômica dele são os representantes das grandes corporações. Os representantes das grandes corporações, eles querem resolver o problema deles de forma imediata. Eles não querem resolver isso estruturalmente no longo prazo. Eles querem ganhar muito já, porque se a coisa piorar, eles fecham aqui e vão para outro lugar. Por que a Bolsa de Valores dá essas explosões tão grandes, né? O mercado representado pela Bolsa de Valores quer a reforma tributária, etc. Claro, porque eles querem ganhar dinheiro aqui. A hora que quebrar tudo aqui, eles vão para outro país. Eles vão para a bola da vez. É esse que é o negócio. E essas são as influências que acabam sendo feitas. Nos Estados Unidos isso se chama, no Brasil também se chama, mas não é regulamentado. Isso é o lobismo, né? São grupos de interesses que ficam ali convencendo deputados, senadores, presidentes da República, ministros, prefeitos, vereadores, a agirem em prol de alguns interesses. Logicamente, estes não são os interesses do sujeito que tem uma padaria no bairro Fag. Esses são os interesses do cara que tem uma condição muito grande e, inclusive, acesso, né? Para você bater uma foto com o Bolsonaro, ou você vai para o cercadinho lá na frente e fica lá o dia inteiro esperando, que agora ele nem está indo mais lá, ou você encontra ele no aeroporto e ele vai tirar uma foto com você. Já o velho da van só liga para ele, ó, tô indo aí, e tira a foto com ele, faz o que quiser. Por quê? Porque ele tem acesso. Vejam o escândalo todo lá da JBS com relação ao governo Temer. O cara foi de madrugada, praticamente, no palácio do presidente da República conversar com ele, bater papo. Nós não conseguimos fazer isso. A gente não chega nem a 5 quilômetros do palácio sem ser interditado por alguém. Frase do Aristóteles, né, filósofo grego: os governantes não devem exercer seus cargos com a missão de fazer o Estado crescer, e sim de tornar mais felizes os seus cidadãos. Veja, o Aristóteles disse isso 2.500 anos antes de Cristo. Época essa que não se sabia nem da existência da economia. Foram os gregos que criaram um verbete lá chamado oikonomos, que é gestão da casa. Quem fazia a economia nessa época, né, a gestão da casa, eram as mulheres, que nem cidadãs eram, né, porque para os gregos, o homem grego era cidadão. Os demais, mulheres, escravos, estrangeiros, etc., não eram nem cidadãos. Então, o Aristóteles, numa época que não existia economia, ele já dizia que o governante não devia se preocupar com o crescimento do Estado, e sim com a felicidade dos seus cidadãos. Então, vejam que não é uma preocupação de agora. Crescimento e desenvolvimento econômico, os melhores IDHs do mundo, ó. Noruega, 0,944. Austrália, 0,933, Suíça, 917, Holanda, 915, Estados Unidos, 914, Alemanha, 911, Nova Zelândia, 910, Canadá, 902, Singapura, 901, Dinamarca, 900. E vejam que são todos países, com exceção dos Estados Unidos, que têm políticas de incentivo a aumento populacional, incentivo a pessoas migrarem para lá, jovens de preferência. IDHs da América do Sul, só da nossa aqui, ó. Chile, 822, Argentina, 808,
Uruguai, 790. Venezuela, 764. Brasil, 744. Nós perdemos para Venezuela. E aí vai lá. Peru, Colômbia, Equador, Suriname, Paraguai, Bolívia, Guiana. Então, por que nós perdemos para Bolívia, para Venezuela, que está toda arrebentada? Porque a Venezuela agora está arrebentada, mas durante o período, principalmente do Hugo Chávez, as condições da população melhoraram. Só que qual que é a grande desgraça da Venezuela e dessa política que foi feita na Venezuela? Vejam só, não sei se todos aí sabem, mas a Venezuela é provavelmente a maior concentração de petróleo por metro quadrado do mundo. Não é os países do Oriente Médio, não, é Venezuela. Ela tem a maior concentração de petróleo por metro quadrado do mundo. Então ela está nadando em petróleo há muito tempo. A Venezuela tinha uma indústria boa, ela tinha um setor de serviços bom e ela tinha uma indústria petrolífera que trazia riqueza para o país. Quando o Hugo Chávez assume, qual que é a ideia do Hugo Chávez? A Venezuela, país pobre, né, como o Brasil, nós vamos melhorar a capacidade de renda das pessoas, nós vamos melhorar o IDH, nós vamos tirar as pessoas da linha da pobreza. E aí ele começou a fazer o quê? Desviar os recursos do petróleo, não para investimentos em infraestrutura, investimentos em consolidação das indústrias, para gerar emprego, não. Começou a pegar o valor do petróleo e aplicar diretamente para a população, em bolsas, em incentivos e etc., para melhorar a renda da população. E melhorou absurdamente a renda da população. E as indústrias começaram a perder todo o apoio do Estado, começaram a sair lá e etc. O emprego começou a diminuir, o petróleo despenca no mercado internacional, pronto, acabou a Venezuela. Que poderia ter uma indústria forte, uma indústria pujante, e não tinha mais. Por conta disso. Esse é o grande problema da Venezuela. Então vejam, crescer economicamente e até melhorar o desenvolvimento econômico é rápido, se quiser. Só que o crescimento sustentado vai depender de emprego. E, num segundo momento, de melhoria salarial. Ok, pô, vamos fazer um intervalinho. Aí eu vou tentar consertar o meu microfone aqui, minha câmera, e eu já volto. Beleza? Até daqui a pouquinho. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tem pacote de 5 quilos de arroz a R$22, é verdade, Gustavo. Júlio César, eu vi na vida, verdade, isso aí. Vamos então fazer um intervalinho agora, daqui a pouco eu volto.